Eis que todas as almas são minhas, como é a alma do Pai, assim também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel capítulo 18, verso 4. Esse texto é muito usado pelos aniquilacionistas, testemunhas de Jeová e adventistas do sétimo dia, a fim de provarem que a alma morre. Mas será que esse texto está dizendo que a alma, a parte imaterial do ser humano, morre? Temos que analisar o contexto. Sobre o que o escritor está falando? Bem, os israelitas estavam murmurando contra Deus, citando o provérbio que dizia: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Ezequiel 18, verso 2. Eles estavam argumentando que a punição pelo erro dos pais caía sobre a sua descendência. No versículo 4 está a resposta de Deus: a alma que pecar, essa morrerá. O contexto revela que não está se falando sobre a condição dos mortos. O texto fala de morte espiritual. É só continuar lendo o capítulo sem isolar o versículo 4. Leiamos: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Mas se o ímpio se converter de todos os pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e proceder com retidão e justiça, certamente viverá, não morrerá. Ezequiel 18, versos 20 e 21. O tema do capítulo não é sobre imortalidade da alma, mas sobre pecado, quebra dos mandamentos e estatutos. O pai não assumiria os pecados dos filhos, e nem os filhos os dos pais. Aquele que pecasse sofreria as consequências pelo seu pecado. Aquele que pecasse morreria espiritualmente. O homem pode estar vivo fisicamente, porém morto espiritualmente. Vejamos: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Efésios capítulo 2, verso 1 e 5. Ou seja, o homem afastado de Deus está morto espiritualmente. Esse é o sentido de morte no contexto de Ezequiel 18:4. Bem, a palavra alma na Bíblia é uma palavra polissêmica e pode assumir alguns sentidos, tais como consciência, sangue, pessoa e a parte material do ser humano. O contexto é que vai dizer o seu verdadeiro significado. Vejamos um exemplo em que a palavra alma tem o mesmo significado que em Ezequiel 18:4. Leiamos: todas as almas que vieram com Jacó ao Egito, que saíram dos seus lombos, fora as mulheres dos filhos de Jacó, todas foram 66 almas. Gênesis capítulo 46, verso 26. Veja que fica claro que alma aqui significa pessoa, tal como em Ezequiel 18:4. Vejamos duas traduções
em que fica mais claro o sentido do texto de Ezequiel 18:4. Leiamos: Pois todos me pertencem, tanto o pai como o filho me pertencem. Aquele que pecar é que morrerá. Versão NVI, Nova Versão Internacional. Todas as vidas são minhas, tanto a do pai como a do filho, e aquele que pecar é que deve pagar com a própria vida. Versão King James. Ou seja, alma nesse contexto significa pessoa e não a parte imaterial do ser humano. E ainda que os aniquilacionistas argumentem que a alma é a própria pessoa e que morrendo a pessoa morre a alma, o texto de Ezequiel 18:4 trata de morte espiritual e não da morte física, nem tampouco da morte da alma. Portanto, esse é mais um exemplo de como as testemunhas de Jeová e os adventistas do sétimo dia tiram um texto do seu contexto, isolando o versículo para adaptarem àquilo que creem.